Alô, aluno da Uniso Virtual, sejam bem-vindos. Confesso que hoje eu que estou um pouquinho down, até por isso que eu demorei para subir aí os vídeos e assim por diante. Bom, hoje a gente vai falar sobre o processo de gestão de crises e talvez uma das aulas mais importantes do semestre, porque esses slides vocês podem guardar que serão utilizados com certeza no futuro profissional quando vocês se depararem com o assunto crise, porque é o momento que a gente ensina o passo a passo, né, do que deve existir de fato, né, num roteiro de um plano de crise, né, ou melhor dizendo, aqui a gente monta um roteiro para que vocês saibam como montar de fato um plano de crise. Lembrando que a aula de hoje também ajuda e dará um norte bacana no desenvolvimento do trabalho prático. Só que a observação é que no trabalho prático a gente não está fazendo o plano de crises inteiro, até porque a gente precisaria intervir na organização para conseguir fazer o plano inteiro. E a gente aqui tem então somente desenvolvido no trabalho de vocês um manual. Importante dizer que processo é o passo a passo, gestão é cuidar, zelar, administrar, né? Digerir aí, né? A questão fraternal, principalmente maternal, né? E do que? Crises. Lembrando que crise é uma ruptura com a normalidade e sempre implica uma ameaça ao negócio, à reputação e ao futuro de uma organização ou pessoas. É importante frisar o que a gente já viu, né, que acontecimentos negativos não representam por si só uma crise, mas às vezes a forma como esse acontecimento negativo ou como o RP gosta de utilizar esse problema é gerido, né? Se ele não é bem gerido, isso sim pode se tornar uma crise efetiva e de direito, né? A crise, importante ressaltar que tem o poder de desestabilizar, né? Qualquer organização ou qualquer governo, e a gente vive na pele os malefícios da crise, o quanto de alerta teve e ainda o quanto a gente se preparou tardiamente, apesar que as vacinas criadas do isolamento social têm surgido alguns efeitos interessantes. Graças a Deus, o Covid não iniciou num país como o Brasil, né? E sim em países mais desenvolvidos. E isso faz com que a gente tenha exemplos que a gente possa seguir ou passos de superação de crises. Lembrando que todas as nossas aulas estão embasadas e naquilo que preconiza João José Forne, que é especialista na área, professor acadêmico e com vasta experiência no mercado de trabalho. Bom, quando a gente fala de montar um plano, né? João José Forne fala que tem alguns elementos chave nesse processo da gestão que a gente precisa pensar. E o primeiro deles começa ali com resposta rápida ou time, né? Qualquer crise precisa de respostas rápidas, né? Até porque você vê hoje um grande pavor, uma insegurança das pessoas, seja na cidade que você vive ou no estado mesmo, né? No sentido da gente, no sentido de incertezas, né? Por mais que a imprensa massiva supostamente fala a verdade, né?
Muitos têm desviado o foco e levado tudo isso para questões políticas e credibilidades do jornalismo. Então, resposta rápida é essencial. Depois, você ter aí, né, quais são as prioridades de pessoas, né, grupos, ou melhor, os stakeholders separados e como esses stakeholders vão receber essas informações. Crise, ela precisa ser liderada, então toda crise precisa de fato ter um líder. Nem sempre vai ser o CEO, nem sempre vai ser o presidente daquela organização, ou se a gente está falando de um governo, né? Nem sempre é o governo, o governador do estado, enfim. Mas aqui a gente precisa de fato de liderança. É a pessoa que fala com credibilidade, que tem o acesso com credibilidade, aquele conceitozinho bem simples que a gente viu no primeiro semestre, quando o Nemércio Nogueira fala desse acesso e da relevância dessa liderança. Não é porque você é o líder ou a gente pode ter mais de uma liderança na crise que necessariamente você é o porta-voz. E tem crises que você pode ter mais de um porta-voz, né? Então isso, quando a crise afeta muitas especificidades, o que isso significa? Diversas áreas do conhecimento, é importante que você ramifique isso para que a pessoa que fala tenha crédito naquilo que está falando, tenha conhecimento. E o mais importante, né? Transmita segurança na fala. Aliás, esse é o maior desafio. Eu sei que vocês estão tendo aula de Media Training com a professora Mércia, mas o maior desafio, com certeza, é transmitir segurança e credibilidade na fala, no sentido das pessoas entenderem que você está sendo transparente e falando a verdade naquele momento do caos. É muito importante. E um plano simples e flexível para a condução dessa crise. Quando a gente fala de um plano simples e flexível, é o local onde a gente vai construir o roteiro da aula de hoje, que na minha assim singela, mas singela mesmo, opinião, talvez seja aí a aula mais importante do semestre, como eu já havia dito. Gestão de crises, né? Aí eu tô falando não de crises, mas de gestão, significa um conjunto de ações voltadas para evitar crises ou reduzir os danos causados à organização. É uma tentativa sistemática dos gestores de uma organização, junto com os seus públicos e interesses, de prevenir a crise ou efetivamente administrar aquilo que já aconteceu. Lembrando que a gente tem um advento extremamente importante, que a crise passa pelo aval da opinião pública a todo momento, e lembrando que a opinião pública é extremamente volátil. Bom, o roteiro condiz em alguns passos e a gente vai passar por todos para que vocês tenham aí de maneira definida e muito clara todos esses tópicos que são importantes nesse cenário de atuação do profissional da área de relações públicas, que é o processo de construção de um roteiro de plano de crises. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar sinalizado, que a gente precisa você só consegue formalizar o índice posterior a tudo pronto, mas a relevância do índice é porque vai dar agilidade, é o que guia, é o que norteia, é o que vai fazer com que a gente encontre aquilo que eu estou procurando nesse meu plano de crises o quanto antes, né? Ele vai me ajudar a dar velocidade, rapidez em localizar o conteúdo, né? E nas palavras de José Forne, índice é um texto introdutório com objetivos, meta e escopo
e políticas relevantes como um guia para a equipe localizar o conteúdo com rapidez. Bom, posterior a isso, João José Forne fala que é extremamente relevante e importante no gerenciamento e nesse momento do plano de crises essa questão documental. O que é essa questão documental? São contatos imprescindíveis e informações, né? Então, o quanto que eu tenho de banco de dados e o quanto de fato eu tenho tudo isso em backup, né? Eu tenho todas as minhas informações sigilosas da minha empresa ou não. Eu tenho um backup de tudo isso, né? É, olha, aqui a gente por bobeira, a gente já vivenciei algumas crises enquanto atendente do Habib's. Principalmente quando a casa estava cheia, já aconteceu assim um sábado à noite. Na época que eu trabalhava, o Habib's no sábado à noite ficava extremamente cheio, lotado, fila na porta, fila de carros, delivery com pedido atrasado, enfim, uma loucura, a gente trabalhando de maneira excessiva para tentar dar conta da demanda. E já aconteceu algumas vezes, e eu presenciei isso, de fato de acabar a energia no meio de tudo isso. E como é que eu fecho uma conta? O cliente quer ir embora. Como é que eu continuo o processo de assar uma esfirra se o meu forno é a energia elétrica? Enfim, uma série de questões que dava um momento negativo, que eu conseguia ver uma anormalidade no andamento, no processo da empresa, que muitas vezes não se tornou crise por muito pouco, porque a gente tinha um backup automático do sistema, junto com o no break, que mantinha as contas abertas e um computador com energia para que a gente não perdesse tudo aquilo que estava sendo consumido naquele momento, porque a gente poderia ter muitos prejuízos se a gente começasse desde do zero e assim por diante. Então, aqueles produtos que não poderiam ser idealizados naquele momento por causa da falta de energia, a gente cancelava das contas, mas aquilo que tinha sido consumido a gente conseguia fazer com que o cliente barra consumidor, né, efetivasse aí o pagamento de suas contas. Então, importantíssimo, né, esse segundo item, que é o documental, né? Então, eu tenho tudo digitalizado, não tenho? É aquela história, né? Uma biblioteca que pega fogo, né? Um museu que pega fogo, enfim, tudo aquilo que eu tenho lá, todo o meu acervo, eu acabo perdendo. Uh, Lógico que se eu estiver falando de museu, tem um valor imensurável, tem a questão que vocês estudaram da energia, que o Adorno, né, defendia aí da escola de Frankfurt e tal, mas né, que ele falava que tinha uma certa aura e que a produção em série perdia tudo isso. Né? Então, se estou falando de museu, lógico que aquela peça, aquela obra, eu não, por mais que eu faça uma réplica, não é a mesma coisa, enfim. Mas dentro da minha organização, eu posso fazer esse backup e é extremamente importante. E isso também para o nosso dia a dia, para vocês que estão fazendo trabalho, né? Quem nunca, terminando de digitar um texto, acaba a energia ou alguém bate a perna na tomada e você acabava perdendo tudo aquilo que você tinha escrito ou produzido, né? Bom, o terceiro elemento é você escolher e formalizar um centro de operações de emergência. Isso pode ser uma sala, isso pode ser um quarto, isso pode ser um hotel inteiro, isso pode ser muitas vezes, quando se a gente for parar para pensar no Bruno Covas, né? A sala do prefeito, né?
se tornou esse grande centro de operações. Então, precisa ser formalizado esse centro de emergência e é preciso que a gente se atente aos detalhes desse centro de emergência, né? É muito importante que a gente entenda quais são os detalhes existentes lá em relação às instalações, né? Se lá já tem serviços de comunicação ou não. Imagine dar uma crise, aí que eu vou pedir para instalarem internet, para ter Wi-Fi lá, enfim. Quanto tempo eu vou demorar, né, para conseguir atender essa demanda?